Pare por um instante e reflita. Em quem você tem realmente confiado? No salário que cai uma vez por mês? No cliente que ainda não pagou? Na aposentadoria? No empréstimo? Ou no Deus que prometeu suprir cada uma das suas necessidades? A verdade é que a raiz de muita ansiedade e desespero financeiro está em uma confiança mal colocada. Quando a sua fé está em sistemas falhos, você vive em constante medo. Mas quando ela está no Deus que nunca falha, a paz chega mesmo quando a conta está no vermelho. Filipenses 4,19 afirma com convicção: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Observe, não são as suas riquezas, nem o seu mérito, nem a sua capacidade. São as dele, que são infinitas. Deus não precisa de crise favorável, de governo favorável, nem de condições ideais. Ele só precisa de um coração que creia. Quando ele se torna a sua fonte, até o deserto se transforma em caminho de provisão. Se essa palavra está falando diretamente com você, escreva nos comentários: Minha fonte é Deus. E declare em fé que o seu sustento vem do céu, não da terra. É comum ouvirmos que precisamos correr atrás, dar o nosso jeito, fazer acontecer. Mas há momentos em que, mesmo fazendo tudo certo, nada parece funcionar. E é aí que muitas pessoas entram em colapso, porque colocaram toda a expectativa nos próprios braços, no próprio esforço, nas conexões humanas, e se esqueceram de que a maior força não vem de baixo, vem de cima. Quando Deus é sua fonte, você pode até enfrentar escassez por um tempo, mas não viverá nela, porque Ele sempre envia o maná necessário, no tempo certo, do jeito mais inesperado. Dependência de Deus não é um convite à passividade, mas sim à confiança ativa. Você continua trabalhando, plantando, organizando, mas o seu coração está firmado nele, não no saldo da conta. E isso muda tudo. Porque quando algo aperta, você não surta, você ora. Quando algo atrasa, você não entra em desespero, você declara a promessa. Quando as portas se fecham, você não se paralisa. Você continua andando porque sabe que Deus é especialista em abrir portas que ninguém mais consegue. Essa confiança muda sua postura, sua fala, sua energia. E o mundo espiritual responde a isso com movimento, com resposta, com provisão liberada. A grande virada acontece quando você deixa de confiar no que tem e passa a confiar em quem é o dono de tudo. Quando você entende que Deus é a fonte e o resto são apenas canais, você para de entrar em pânico quando um canal seca, porque você sabe que a fonte continua jorrando. Um cliente foi embora, Deus abre outro. Uma porta se fechou, Ele cria uma melhor. Um recurso não chegou, Ele envia de onde você menos espera. O segredo está em entender que o céu nunca entra em crise. Esse é o princípio que sustentou os profetas, que alimentou multidões, que fez água sair da rocha e pão cair do céu. Deus não está limitado ao seu contexto. Ele opera acima das circunstâncias. Mas para viver essa dimensão, você precisa confiar de verdade. Parar de dizer, Deus é minha fonte, só com a boca, e começar a viver isso com atitudes, com fé prática, com obediência radical, com uma mente que diz, mesmo que tudo falhe, Deus permanece. E se essa palavra está fortalecendo a sua fé, deixe seu like agora mesmo. Isso mostra que você está conectado com essa verdade. E também ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que precisam ser lembradas de quem realmente a sustenta. Quando você tira os olhos da fonte divina e fixa no que é humano, começa a viver escravo do medo. Medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir manter. E onde há medo, a fé não flui. O medo trava decisões, abafa sonhos e transforma pessoas cheias de potencial em sobreviventes espirituais. Mas quando você volta os olhos para o céu e declara, meu sustento vem do alto, algo se desbloqueia por dentro, porque sua fé se conecta com o sobrenatural e a ansiedade começa a perder força. Filipenses 4,19 é uma chave. Não diz que Deus talvez vai suprir. Diz que Ele vai, não por sua causa, mas por causa dele, segundo as suas riquezas, e não segundo o seu esforço.
Isso não é desculpa para a acomodação, mas é liberdade para descansar. É saber que enquanto você planta com fé, Deus cuida do solo, da chuva, da colheita. Ele é o Deus do tempo certo. E quem confia nele não vive em desespero, vive em preparação, porque sabe que a provisão vem. Essa é a hora de reorganizar suas fontes, cortar os fios que te ligam a sistemas falhos e se reconectar à fonte que nunca seca. Você já parou para pensar como muitas vezes damos mais crédito ao salário do que à promessa? Quando o pagamento atrasa, a fé balança. Quando uma conta inesperada chega, o desespero grita. Quando o orçamento não fecha, a ansiedade assume o controle. Mas o mesmo Deus que sustentou Elias com corvos no deserto é o mesmo que continua sustentando os que confiam nele hoje. O problema é que muitos querem o milagre, mas continuam presos ao sistema que os limita. Querem viver pela fé, mas continuam dependendo daquilo que enxergam. Chegou a hora de você fazer uma escolha: viver refém do calendário bancário ou viver sustentado pelo céu. Isso não significa abandonar responsabilidade. Significa redirecionar confiança. O segredo da verdadeira prosperidade não está em correr mais, mas em confiar melhor. Não está em fazer tudo sozinho, mas em andar com Deus. Porque quem anda com Ele, mesmo que passe por escassez por um momento, logo vê o sustento chegar de forma sobrenatural. Porque quem anda com Ele, mesmo que passe por escassez por um momento, logo vê o sustento chegar de forma sobrenatural. Se essa mensagem está te fazendo lembrar de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo agora mesmo. Talvez seja exatamente essa a palavra que vai libertar outra vida da escravidão da dependência humana. Tem gente que até ora, mas continua confiando mais no contra-cheque do que no altar. Fala Deus é fiel, mas quando o saldo da conta zera, entra em pânico. Isso não é fé, é religião emocional. Fé de verdade é quando você olha para o nada e continua crendo no tudo. É quando você diz, mesmo que eu não veja, Deus já está agindo. A fé em Deus como fonte não elimina o esforço, mas dá sentido a ele. Te livra da escravidão da autossuficiência e te conduz para uma jornada de descanso em meio à responsabilidade. A lógica do mundo é, você tem porque trabalhou. A lógica do céu é, você tem porque Deus liberou. E quando o céu libera, até o pouco se multiplica. Não é sobre o tamanho do seu recurso, é sobre a bênção que repousa sobre ele. É como os pães e peixes. Nas mãos de Jesus, o insuficiente virou mais do que o suficiente. E é isso que Deus quer fazer com o que você tem agora. Transformar o pouco em provisão e a provisão em testemunho. Permaneça firme nesta mensagem. O céu está reconfigurando sua fonte, reposicionando sua mente e ativando o sustento verdadeiro em sua vida. Quando você vive com Deus como fonte, aprende a depender sem ser dependente. Você entende que Ele pode usar canais diferentes, um salário, um cliente, uma venda, até mesmo uma ajuda inesperada, mas nenhum desses é o seu sustento final. O canal pode mudar, secar ou ser redirecionado, a fonte nunca. É por isso que quem confia em Deus não vive desesperado quando algo muda. Porque sabe que o céu continua operando por caminhos invisíveis aos olhos naturais. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. Quem tem o céu como fonte nunca mendiga na terra. Você pode até passar por processos, por momentos de aperto, por testes de fé, mas nunca será desamparado. Porque o Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta. Ele não abandona no meio. Ele não ignora suas orações. Ele ouve, ele vê, ele age, ainda que em silêncio. O que você precisa é continuar crendo, mesmo quando tudo parecer contrário, porque a última palavra não vem da terra, vem do céu. Se essa palavra está reacendendo algo dentro de você, escreva nos comentários: minha fonte é o céu. E declare isso como uma verdade inegociável na sua vida a partir de hoje. Você não foi chamado para viver à mercê do sistema. Você foi separado para viver debaixo da provisão divina. E quando entende isso, algo dentro de você muda. A forma como você enxerga as contas muda. A maneira como você encara os desafios muda.
Porque agora, você não vive mais correndo atrás. Você vive sendo conduzido. Você não corre por desespero, corre por propósito. E quem caminha com propósito, caminha com direção, não com medo. Deus é um Pai cuidadoso. Ele não libera tudo de uma vez porque sabe que o coração humano se perde quando recebe sem estar pronto. Por isso, o processo faz parte do sustento. Ele não quer apenas te entregar recursos, ele quer te preparar para multiplicá-los com sabedoria. Por isso, se hoje você ainda não vê abundância, não se desespere. Talvez Deus esteja primeiro alargando sua capacidade de administrar, de confiar, de permanecer fiel com pouco, para depois liberar o muito. Continue comigo. Estamos nos aproximando do momento de oração, e eu creio que será uma oração diferente. Uma ativação real, uma chave virando no espírito, uma libertação da escassez e uma conexão direta com o sustento do céu. Existe um nível de confiança que só é alcançado quando tudo falha, menos Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Tentou de tudo, esgotou os recursos, fez o que podia, e agora só resta confiar. E sabe de uma coisa? Esse é o melhor lugar para se estar. Porque quando tudo ao seu redor desaba, o que fica de pé é o que realmente sustenta. Deus não é seu plano B. Ele é seu alicerce. É a fonte que nunca seca, o escape que ninguém vê, a resposta que não depende de lógica. Essa palavra hoje veio para te reposicionar espiritualmente. Chega de colocar fé em salário, em governo, em cliente, em CPF de terceiros. Chega de depender de promessas humanas. Hoje é dia de olhar para o céu e dizer com convicção: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O segredo da prosperidade, da estabilidade e da paz não está em quanto você ganha, mas em quem te sustenta. E se é Deus, então você pode descansar, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Prepare seu espírito, porque essa oração será uma reconfiguração espiritual, uma entrega real, uma reconexão com a única fonte que nunca falha. Se você chegou até aqui é porque Deus está fazendo algo dentro de você. Agora é a hora de orar. Mas não é uma oração qualquer. É uma declaração de entrega, de confiança, de realinhamento. Talvez você tenha vivido dias de medo, de escassez, de instabilidade. Mas hoje é o dia de romper com isso, de parar de depender do que é limitado e confiar plenamente no que é eterno. Então, se puder, feche os olhos, respire fundo e entre comigo em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu reconheço que por muitas vezes confiei mais nos recursos da terra do que na Tua provisão celestial. Me perdoa por cada vez que entrei em desespero, por cada momento em que deixei o medo guiar meus passos. Hoje eu declaro: Tu és a minha fonte. Não é o salário, não são as pessoas, não é o sistema, é o Senhor quem me sustenta. Tira de mim toda ansiedade, toda dúvida, toda dependência emocional de recursos limitados. Me ensina a confiar no Teu tempo, no Teu jeito e no Teu cuidado. Eu recebo a paz que vem do alto, a provisão que vem da Tua mão e a segurança de que o céu nunca falha. Que as portas certas se abram, que os canais certos sejam ativados e que eu nunca mais viva de migalhas, mas sim debaixo do Teu sustento diário. Eu declaro: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Isso nos mostra que você está em concordância com essa palavra e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Se ainda não é inscrito, aproveita agora. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe diariamente palavras e orações como essa. E não vá embora sem compartilhar esse vídeo com alguém que precisa lembrar quem é a verdadeira fonte de sustento. Deus pode usar sua vida como canal de milagre na vida de outro. Nos vemos na próxima oração. Que o céu continue suprindo tudo o que você precisa. Até lá!